separate. Even if I ran away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. 'Cause your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. When the strong and the water's deep, I'm not alone here in these open seas, 'cause your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side, but your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Oh, hallelujah. You make all things work together for my good. Oh, you made all things work together for my good. You made all things work together for my good. You made all things work together for my good. You made all things work together for my good. You made all things work together for my good. You made all things work together for my good. You made all things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails, because I know that you love me. Your love never fails, because I know that you love me. Your love never fails. Together for my good, and you make all things work together for my good. We declare that tonight. All things work together for my good. Hallelujah.
You made all things work together for my good. You made all things work together for my good. You made all things work together for my good. You make all things work together for my good. Jesus, nós cremos nisso, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, nessa verdade, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, e nós cremos, Senhor, que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, Jesus. Fazem. Oh, aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ainda tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Contra as nossas vidas nós declaramos. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ainda que às vezes nós sentimos sem forças para prosseguir. Que tudo coopere para o meu bem. Ainda que às vezes não temos forças. Que tudo coopere para o meu bem. Ainda que às vezes nós queremos desistir. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ainda que nós não vemos no momento, Jesus, que tudo nós cremos, nós cremos, Senhor. Senhor, e declaramos, Jesus, Senhor, que o choro pode durar uma noite, Senhor, mas que a tua alegria ela venha ao amanhecer, Paizinho Santo. Que tudo coopere para o meu bem. Oh, aleluia. Tu fazes que tudo coopere, Jesus, para o meu bem, Senhor. Ainda que o mar se levante, Jesus, eu creio nas tuas promessas, Senhor. Eu creio, Senhor. Oh, declaro vitória, Jesus. Vitória, Senhor, sobre o teu povo, Paizinho Santo. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Hosana, Hosana ao teu nome, Jesus. Hosana, Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos, Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos, Senhor. Senhor, para que nós possamos ver, Jesus. Exaltamos, Senhor, o teu nome, Jesus. Hosana. Hosana ao Rei, Hosana ao Rei, aleluia. Eu pediria a vocês que abrissem suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo de número 14, versículo de número 8. Juízes 14, versículo de número 8. Juízes 14, versículo de número 8. Aleluia. Todos acharam?
Amém? Vamos nos ficar de pé, amados. E a palavra de Deus diz: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelha e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Pai, que tu possa falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, amados. Alguns domingos atrás eu já falei que o povo de Israel muitas das vezes foi oprimido, muitas das vezes o povo de Israel foram humilhados, e a consequência da humilhação, a consequência da opressão, estava debaixo de uma só coisa, que se chama pecado. Nós vemos, amado, na Bíblia, a história de dois homens, completamente diferentes uma do outro. Nós vemos a história de Jó, um homem dedicado, um homem que a Bíblia diz que fugia do mal, um homem que se apartava do mal, um homem que procurava fazer tudo o que era reto ao Senhor. E agora, quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos outro homem chamado Sansão. Veja bem, muitas das vezes a tribo de Israel, por viver as suas rebeldias, quando ela se humilhava diante de Deus, Deus levantava líder, Deus levantava um juiz, Deus levantava alguém e restaurava aquela nação. Mas quando aquela nação começava no seu pecado, quando aquela nação deixava de pouco a pouco indo dando a atenção devida que deveria dar ao seu Deus, Deus deixava com que aquela nação fosse desbaratada pelos seus carrascos. E nós vemos isso no Antigo Testamento, isto é visível e não tem nenhuma margem de dúvida, porque a palavra de Deus assim está escrito. Assim o povo de Deus vivia um período de paz até começar a fazer o que era mal. E com consequência de fazerem o mal, os inimigos vinham, atacavam, destruía, levava prisioneiro e fazia tantas outras coisas. E tudo isso se dava, porque se você pegar aí em Juízes, mantenha sua Bíblia em Juízes aberta, que nós vamos andar por alguns caminhos. Você vê que no capítulo 21, 25, a palavra de Deus diz que naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. Amado, quando nós começamos a fazer tudo aquilo que parece ser certo para nós, nós estamos correndo um grande risco de estarmos desagradando o nosso Deus. Nós estamos correndo um grande risco de não estarmos fazendo cumprir em nós a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa, essa situação de Israel não é diferente da nossa vida hoje. A situação de Sansão não é diferente dos nossos dias hoje. Parece que a história sempre se vai repetindo. E esse foi o cenário aonde cada um fazia o que lhe achava que parecia certo. Foi o cenário de uma história repetitiva durante aproximadamente 350 anos sobre o povo eleito, o povo de Deus, o povo de Israel. Quando o arrependimento vinha, a graça vinha. Quando eles começavam a não dar mais atenção, o pecado tomava conta e vinha o sofrimento. O que acontece hoje, amado? Hoje,
muitos homens, muitas mulheres estão sofrendo, justamente por não pôr atenção naquilo que é pecado. E que muitas vezes nós precisamos entender que o pecado não chega com cara de pecado. Ele chega com um cara de apenas uma situação. Ele chega como algo que parece ser normal. Mas nem tudo aquilo que parece é. E nós precisamos estar atento a isso. A palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento da palavra de Deus é que nos faz sermos cegos e não conhecemos, não sabemos identificar verdadeiramente o pecado. Veja bem, e esse cenário nós vemos na palavra de Deus que durante 350 anos, aquele povo foi vivendo. Pecava, ia para a escravidão. Se reconciliava com Deus, voltava à liberdade. E foi neste cenário, amado, de vai para a escravidão e volta para a liberdade, e vai para a escravidão e volta para a liberdade, e vai para a escravidão e volta para a liberdade, que nasceu Sansão. Se você vai estudar a vida de Sansão, você vai entender que Sansão nasceu de um milagre. Olha bem a situação. Sansão nasceu de um milagre. A sua mãe era estéril, num tempo de opressão, mas no ventre da sua mãe, Sansão foi consagrado a nazireu. O que aconteceu? Ele tornou-se um prodígio com o seu crescimento. Ele adquiriu uma força colossal dada pelo Espírito Santo. Tinha a revelação divina. Era um jovem agraciado, um verdadeiro gigante, um homem imbatível, um homem invencível pelos inimigos. Mas teria uma fragilidade no seu sentimento. Até parece a nossa vida, né? Temos tantas coisas e muitas das vezes somos derrotados pelos nossos sentimentos. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Amados, nós não conseguimos imaginar quantas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo agora, nesse momento, porque os corações delas estão tendendo a fazer aquilo que não deveriam estar fazendo. Nós não temos nem o cálculo de quantos são, de que número, qual o que estão fazendo, mas neste exato momento, muitas pessoas estão sendo enganadas pelo seu coração e vão pagar caro pelo engano que o diabo vai colocar na vida deles. Infelizmente, esta é a verdade. Sansão se torna um prodígio. Adquire uma força colossal. Agraciado, se torna como um verdadeiro gigante, imbatível, invencível pelos inimigos. Mas o seu sentimento fraco lhe faz com que ele começa a ter alguns problemas. Um certo dia a Bíblia diz que Sansão se apaixona por uma filisteia. A contragosto do seu pai, quando você vê Sansão falando com o seu pai, você vê que ele dá uma ordem. E naquela época, eram os pais que arrumavam os casamentos para os filhos. E Sansão inverteu o que era para ser feito. Quando você vai para Juízes 14, abre aí 2 e 3. Sansão diz assim, subiu ele, na tradução que eu encontrei aqui, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse, viu uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe não lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai,
tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. O que é isto? O sentimento. O coração engana, os olhos enganam, os ouvidos enganam, os nossos pés enganam, e quando somos enganados por eles, certamente iremos passar por consequências, algumas duradouras, algumas passageiras, mas tem consequências que vão para toda a nossa vida. Amém? Veja bem, isso foi uma das situações de Sansão. Noutra ocasião, Sansão caiu em luta com o leão. E quando rasgou como se abre um cabrito, passado alguns dias foi olhar o cadáver da fera, dentro da caveira tinha um enxame de abelha. Sansão, devido ao voto ao nazireu, ele não podia tocar em cadáver, beber, nem cortar o cabelo. Foi neste momento que ele deu o primeiro gatilho, deu o primeiro tiro na quebra da sua consagração. Sansão pegou o favo de mel na caveira do leão que antes ele mesmo havia matado. O que aconteceu, amado? Ele sabia que ele não poderia tocar num cadáver, porque ele estava separado como nazireu, não podia tocar em cadáver, não podia cortar os seus cabelos. Ele sabia, mas ele não deu, o seu sentimento, a sua emoção, não deixou ele ver o pecado como pecado. Simplesmente, talvez ele estivesse até com fome. E talvez aquele favo de mel que estava dentro daquela caveira daquele leão fosse até bonito demais, porque o pecado, quando chega na nossa vida, ele chega bonito demais. O pecado, quando ele nos apresenta de tal forma, amado, que enche os nossos olhos. É assim que o pecado chega. E olha só, olha dois símbolos do pecado. Encheu os olhos de Sansão e era doce. O pecado, além de encher os nossos olhos, tem sabor de mel. É doce. É por isso, amado, que muitas das vezes, quando nós não damos o devido valor no que Deus é para nós, o que Deus exige de nós, no que Deus nos ordena que façamos, é que nós nos metemos em problema com Deus e sofremos as consequências. Algumas consequências se vai por pouco tempo, alguma por mais tempo e outras consequências por toda a vida, e não tem como livrar disso. De Israel, enquanto estava pecando, estava na mão do inimigo. Levantava diante de Deus, tinha sua liberdade. O tempo dependia deles, para que Deus fizesse acontecer na vida deles. Sansão não deu valor à sua consagração. Amados, quantas de nós estamos aqui não damos valor naquilo que havemos sido consagrados por Deus? Sansão não deu valor ao seu chamado. Sansão não deu valor ao seu ministério. Sansão não deu valor naquilo que ele havia sido separado por Deus para ser um juiz de Israel. Ele deixou-se levar pela sua emoção. Ele foi e pegou na caveira, tinha mel, ele pegou o mel da caveira, comeu. E o pior do pecado, amado, é que o pecado nunca fica numa só pessoa, ela contamina a outra. Olha o que aconteceu com Sansão. E saiu comendo ele, e desejou a doçura em meio à podridão. Olha bem, o mel numa caveira de leão que antes ele havia matado. Agora vem Sansão e pega o mel e começa a comer. Será que, se você visse um enxame de abelha com mel bonito dentro de uma carcaça de um animal morto, será que você teria coragem de comer? Eu sei que muitos de nós não iríamos nem chegar perto. Mas o pecado faz chegar perto, faz tocar e faz cometer.
se nós não estivermos verdadeiramente lutando contra ele. Sabe o que acontece, amado? Muitos buscam prazer no pecado, muitos anseiam satisfazer os seus desejos naquilo que é impuro, por isso ficam subjugados pelas trevas, perdem a unção, perdem a paz, perdem a intimidade com Deus, porque não olha para aquilo que verdadeiramente deveria olhar, não dá valor naquilo que verdadeiramente Deus está fazendo na sua vida. Veja bem, o pecado, ele tira a nossa intimidade com Deus. E cada vez que Sansão caía numa dessa, veja bem, escolheu a moça. Não era, você vê em algumas traduções que o pai falou assim, nós não temos a revelação se ela é a mulher escolhida. Em outra tradução diz que a mãe falou assim, mas no meio do nosso povo tem pessoas, os filisteus eram inimigos de Israel, olha onde Sansão foi mexer. Foi casar, foi unir-se com o inimigo de Deus, do povo de Deus. Automaticamente, se os filisteus eram inimigo do povo de Deus, era inimigo da família de Sansão. Era inimigo dos pais de Sansão, era inimigo da mãe de Sansão, era inimigo dos irmãos de Sansão, se ele tivesse, dos primos, dos tios, não importa quem fosse, eram inimigos. E Sansão não olhou o coração, balançou, é ela que eu quero. Não perguntou a Deus o que Deus queria. Esqueceu Sansão que ele deveria casar com uma das suas. Esqueceu Sansão que deveria casar com o seu povo. Esqueceu Sansão de tudo, esqueceu do seu voto, o voto que a mãe dele havia feito. Esqueceu Sansão que ele nasceu de um milagre. Esqueceu Sansão que ele foi separado pela sua mãe. Esqueceu Sansão que ele tinha algo grandioso na vida dele. Esqueceu Sansão de tudo. Porque o pecado, amado, é exatamente isso que faz. E ainda contamina os que estão perto. O que Sansão fez? O que nós lemos aí no versículo de número 9? Diz assim: tirou o mel com a mão e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com quem? Com eles o mel, e eles também comeram. Parece que nós voltamos ao Éden. A mulher come e leva o homem para comer. O pecado, ele não fica satisfeito em operar só numa vida. Ele tenta contaminar todos os que estão ao seu redor. Sansão não ficou satisfeito de tocar no cadáver. Sansão não ficou satisfeito de comer o mel sozinho. Ainda teve coragem de levar e entregar para o seu pai. E aí ele comete outra coisa. Ele não falou nada para o seu pai, ele não falou nada para a sua mãe, que aquele mel havia sido encontrado justamente na carcaça, na caveira do leão que ele havia matado. É assim que o pecado faz. Quando um cai em pecado, tenta levar outro também com ele no pecado. Vocês lembram que quando foi expulso do céu Satanás, a Bíblia diz que ele arrastou com a sua cauda, olha só, ele arrastou com a sua cauda 1/3 da população do céu. O pecado, ele nunca fica sozinho, ele tende a contaminar os que estão ao redor. Olha a situação de Sansão, não deu valor a nada que Deus tinha na vida dele. Amado, às vezes é isso que está acontecendo com muitos dentro das igrejas. Não dão valor no que Deus tem na vida deles. Não dão. Não tenham temor. Por pouco mais de nada, deixam de Deus. Nós vemos, amado, que depois de alguns dias, já que não tinha outro jeito, ele havia exigido do seu pai que fosse arrumar aquela noiva para ele. O pai o aceitou,
com o coração triste, creio eu, porque a palavra de Deus diz que a sua mãe não agradou com aquilo. Sansão passa por aquele caminho aonde ele havia destruído aquele leão. Desce para ver a sua carcaça, vê o mel, toca na carcaça, tira o mel, sai comendo, deliciando com aquilo, sentindo talvez maravilhado com aquele mel. Talvez aquele mel fosse o mais doce que Sansão houvera experimentado. Porque o mel do pecado, ele é mais doce do que o mel natural. E nós não damos conta disso. E vai, e ainda contamina repartindo com seus pais. Ele não somente se lambuzou sozinho, fez com que outros se lambuzassem com ele. O pecado nos leva, amado, a pecar cada vez mais. Ele não fica satisfeito com uma coisinha. Eu quero te dizer que ninguém comete um pecado grande. Começa com as coisas mínimas. O pecado, ele vai nos acostumando com ele. Ele vai nos fazendo sentir que tudo é normal. Tudo é normal. Isto é normal, isto é normal, isto é normal. Estamos vivendo agora num novo tempo. Estamos vivendo na era da informática. Estamos vivendo na era... Mas a Bíblia continua sendo a mesma Bíblia. Pecado continua sendo pecado. É igual uma pessoa me disse: ah, pastor, eu gosto da sua igreja, que é uma igreja moderna. É uma igreja que pode tudo. Eu falei: pode tudo, uma vírgula. Pode usar calça comprida, pode cortar cabelo, pode usar brinco, mas não pode pecar. Porque pecado é pecado desde o princípio. E às vezes as pessoas confundem, amado, na realidade. E veja bem, quando nós vamos para o versículo, outra influência de Sansão, no versículo 10 do capítulo 14, descendo, pois, seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os jovens. Veja bem, quando a Bíblia diz que ali os jovens acostumavam fazer, isso é para os jovens normal. Não era para um jovem separado para Deus. Não era para um jovem consagrado a Deus. É isso que nós precisamos aprender uma coisa por toda. Às vezes nós damos, não porque são jovens, nossos filhos, nossos netos são jovens, eles têm que ir aonde os outros estão. Mas precisamos saber exatamente aonde é que eles estão. Porque ali, amados, se eles começam a participar daquilo, automaticamente, num determinado momento, eles vão cair naquilo, porque a tendência do pecado é contaminar. Agora, imagine se Sansão, que foi resultado de um milagre, Sansão que foi separado, que foi consagrado, Sansão que era descendente do povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, cometeu tudo isso. Imagina os nossos filhos que ouvimos falar de Deus pela Bíblia, pelos pastores, pela televisão, pela pregação, e não conhecemos verdadeiramente os seus costumes, não conhecemos verdadeiramente a sua forma de agir, de viver. Quando nós vamos para Oséias 4, 7, amado, Oséias dá uma declaração que o vinho e a sensualidade cegam o entendimento. Foi exatamente isto que Sansão estava vivendo. Foi exatamente isto que Sansão estava vivendo. Ele estava cego. Um homem resultado de milagre. Um homem separado, um homem consagrado, um homem destinado a julgar o povo de Israel, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha força, um homem que tinha unção, um homem que tinha tanta coisa, cometendo tantas coisas mal feitas, porque o pecado estava dominando. Oséias diz que a sensualidade e o vinho cegam o entendimento. Sansão foi enganado por aquela mulher bonita. E o pior, amado, que se ficasse só nisso, estava bom demais. Sansão foi seduzido por Dalila, uma prostituta. Sansão dispara mais uma vez o seu próprio voto revelado
revelando o segredo da origem da sua força. O cabelo de Sansão é raspado enquanto ele dormia embriagado. E é exatamente isto que o diabo tenta fazer com os eleitos: quebrar nossos elos com o Senhor, como, por exemplo, nos afastar da igreja. A primeira coisa que o diabo faz na vida de uma pessoa para afastar de Deus é afastar da igreja. É a primeira coisa. Começamos a ficar sem tempo para Deus. Se ficamos sem tempo para Deus, estamos correndo o risco, amado. Temos uma série luta, uma série batalha para travar, para pelo menos no domingo estarmos na igreja, se durante a semana não podemos. E é luta. E é batalha. Não é fácil. Com a cabeça raspada, o que aconteceu? O Espírito de Deus se retira de Sansão. Sansão é dominado pelos seus inimigos, homens muito mais fracos do que ele. Muito mais fracos do que ele. Aquele inimigo que ele foi e casou com a mulher deles, foi derrotado pelo seu engodo, o engodo da sua vista, do seu sentimento. O Espírito Santo afasta de Sansão. Sansão é dominado pelo inimigo, teve os seus olhos furados e tornou-se motivo de zombaria num templo pagão. Olha onde o diabo foi humilhá-lo. Num templo pagão. Sansão foi humilhado por causa de não pôr atenção no pecado. Por não dar atenção na sua consagração. Por não pôr atenção no seu chamado. Por não pôr atenção no seu ministério. Quantas vezes, amado, nós somos chamados para assumirmos alguma posição na obra de Deus e recusamos. E nós estamos correndo um forte risco. Sansão, um gigante que na guerra física foi vencido pelos sentimentos que o banalizou. Um gigante banalizado pelo seu sentimento. Na sua aliança com Deus, ele banalizou. Ele não deu valor. Ele não pôs atenção. Ele brincou com o pecado. Há um ditado que diz assim: não mexa com fogo que você pode se queimar. Ele brincou com fogo. Ele não teve medo de se queimar. Ele aproximou do fogo o mais que ele podia. Ele se queimou. E não queimou uma, nem duas, nem três. Ele foi se queimando. Justamente o contrário de Jó. Quando Jó fugia do pecado, ele buscava o pecado. Duas situações diferentes, dois homens de Deus, dois homens escolhidos por Deus. Enquanto um fugia do pecado, o outro, a vida é assim mesmo e vamos. Deixa a vida me levar. O que aconteceu? Sansão perdeu a sua visão. Amado, quando nós cometemos pecado, quando vivemos no pecado, nós perdemos a visão do reino de Deus. Nós perdemos a visão das coisas de Deus. E olha, e o pior de tudo, que Sansão foi chamado para ser o libertador de Israel. E sabe o que aconteceu? Tornou-se escravo. Quem foi chamado, quem foi escolhido para libertar Israel, agora trabalhando de escravo. Por causa de quê? Pecado. 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 Banalizou a obra de Deus na vida dele. Banalizou a operação de Deus na vida dele. E o que nós aprendemos com isso? Foi ser escravo dos seus inimigos, aquele com a qual ele havia casado com uma mulher deles. O que os seus pais achou que não, e ele deu ordem para o pai, é como as crianças de hoje. Ele fez igual as crianças de hoje. As crianças de hoje não chegam pedindo, chegam mandando. Vocês já observaram?
As crianças de hoje chegam assim, eu quero isto, isto, isso. Não pergunta se pode. Amados, o mundo promete alegria. O mundo promete muita coisa. Mas só Deus faz. Só Deus pode. Só Deus é. Promessa é apenas promessa. Um homem que foi chamado para ser libertador de Israel, agora escravo dos seus próprios inimigos. O que nós aprendemos com a vida de Sansão? Sansão nos ensina que a graça divina nos fortalece, mas nossas escolhas equivocadas apodrecem aquilo que recebemos da parte de Deus. Quantos jovens vivem flertando com o mundo, estando dentro da igreja? Quantos jovens vivem dentro da igreja, mas amando o mundo? Porque parece que o mundo é como mel na caveira. É doce, é bonito, chama atenção. Quantos jovens estão dando vazão aos seus sentimentos pecaminosos? Quantos jovens estão procurando mel na caveira? Este caminho cheio de aventura, amado, que é uma aventura, o pecado é uma aventura. O pecado é para quem gosta de adrenalina e quer ir para o inferno, viu? É para quem gosta de adrenalina e quem quer ir para o inferno. Tem muita coisa com adrenalina que não é pecado, mas o pecado que não separa de Deus, mas o pecado sim. Este caminho cheio de aventura e emoções, a Bíblia diz que é vereda de morte. Há caminhos aos homens que parece reto, mas o fim dele é morte. E nesses caminhos está permeados pelo diabo. O diabo sempre está ali pelo mundo, tratando. O mundo promete alegria, mas produz tristeza. Toda alegria que o mundo promete, produz tristeza. Quer uma prova disso? Eu, como tenho trabalhado muito e fico o dia todo quase com o computador ligado na frente da televisão, fico ouvindo notícias. E alguns programas que eu fico vendo aparecer as pessoas famosas. Aí você começa a analisar. Michael Jackson. Vamos pegar os mais famosos, né? Milionário, famoso, conhecido no mundo inteiro, morreu como? Verdade? Por quê? A fama, o sucesso, o dinheiro não traz felicidade. Porque ele precisava de algo que a fama, que o grito das mulheres, o grito dos homens, do povo, não preenchia o coração dele, porque quem preenche o coração do homem se chama Jesus. Essa semana vi alguns, tudo em depressão. Vão para as drogas por causa de quê? Porque entram deprimidos e tem que fazer o show e ali assinar o contrato e a coisa muito, muito valorosa e começa a mete pelas drogas e aí vão, mete pelas... Quando vê, amado, sabe o que acontece? Acontece algo que eu escrevi aqui, diz assim, olha bem, põe atenção nisso. O que Deus me mostrou dessa semana? O pecado leva você mais longe do que você gostaria de ir. Sim ou não? O pecado nos leva mais longe de onde nós gostaríamos de ir. O pecado retém você mais tempo do que você gostaria de ficar. Que você fala assim, não, eu vou fazer isso e depois... Você nunca volta na hora que quer. Porque o pecado te segura muito mais tempo. Em terceiro lugar, o pecado te custa mais caro do que você quer pagar. Então o que o pecado faz? 3 coisas. Leva mais longe que você gostaria de ir, retém você mais tempo que você gostaria de ficar e te custa muito mais do que você quer gastar. Isto se chama pecado. Amado, nós estamos preparando para tomarmos a ceia do Senhor neste momento. Eu quero te dizer que, lendo a Bíblia, me chamou a atenção e eu pude
Comecei a buscar na vida de Sansão quantas coisas erradas aquele homem fez. Um homem que foi separado, chamado, escolhido, resultado de milagre, não deu a mínima para Deus. Por que estou falando isto hoje? Para mesmo que você não tenha a força que teve Sansão, mesmo que você não tenha o que Sansão teve, mesmo que você não foi um milagre, eu quero te dizer uma coisa: você é escolhido por Deus. Não banalize o teu chamado. Não deixe com que o mundo venha fazer uma caveira cheia de mel na sua vida. Olha que situação. Um leão que um dia aquele homem abre como se abre um cordeiro. A curiosidade, olha bem, por que Sansão foi ali? Creio eu que a curiosidade, ele foi ver se o leão ainda estava no lugar. A curiosidade do homem leva o homem a pecar. Concorda comigo? A curiosidade do homem tem a tendência de levar o homem a pecar. Aí Sansão vem pelo caminho, já ia fazendo uma coisa errada, ia para o casamento. Já ia lá juntar com os amigos, beber, fazer o que não deveria ter feito. E além disso, passando, ele falou: opa, foi aqui que eu matei aquele leão? Eu quero lá ver se aquele sem vergonha ainda está naquele lugar. E foi. Foi a pior viagem da vida dele. Comeu mel, deu para os seus pais, mentiu para os seus pais, tudo consequência do pecado. E como acabou Sansão, amado? Quando ele recupera as suas forças, volta para o templo que ele foi humilhado, recupera a sua força, porque o seu cabelo cresce, mas o que aconteceu? Ele matou um monte de gente. Mas o que aconteceu? Morreu também. Aí alguns pegam assim: mas ele matou, ele morreu, mas matou. Amados, para mim a história de Sansão foi uma história trágica. E ele entrou para a Bíblia como um homem derrotado, ainda que matou a muitos. Porque o que conta como vitória não é o meio, é o fim. O que conta como vitória não é o que passou, é o que você termina a sua vida. Paulo, ele declara: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele foi claro, porque era a fé que iria levar Paulo ainda à presença de Deus. E este homem chamado Sansão nos mostra que não tinha a mínima fé. Se você estuda a vida dele, você vai ver que não tinha. Era para ser tudo uma bênção. Foi humilhado, foi servir de escravo, foi moer trigo para o inimigo comer, porque não pôs atenção no que Deus havia chamado e colocado na vida dele. Amado, nós temos um chamado de Deus, nós somos escolhidos por Deus. Nós precisamos entender o nosso chamado de Deus, e nós precisamos entender, amado, que o nosso pecado vai nos afastar de Deus. E precisamos entender que muitas das vezes o pecado ele chega como mel, bonito, atraente, doce, mas o final dele ele amarga como o fel. Porque o pecado nunca vai nos poder fazer nada de bom na nossa vida. O pecado te leva aonde você não quer, te prende o tempo que você não quer ser preso e te faz gastar o que você não gostaria de ter gasto. Isso se chama
pecado. Amém? Vamos ficar em pé. Nós ainda temos a ceia para não sairmos muito tarde. Vamos fechar os nossos olhos de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, a sua palavra foi ensinada, a sua palavra foi entregue neste momento. E vimos, Senhor, a consequência grandiosa que o pecado causou na vida de Sansão. Ele não fez como outros homens. Aí quando olhamos a vida de Davi, vemos que Davi também cometeu erros, mas Davi chegava diante de ti, arrependido dos seus pecados, e Sansão ia levando como deveria ser, como não deveria ser. Ele não tinha o sentimento de arrependimento gravado dentro dele. Queria aproveitar, era jovem. Ele não deu conta que ele era para ser o libertador de Israel. Ele não pôs atenção, ó Deus, de que ele era um escolhido seu para trazer bênção para o seu povo. E isto o Senhor o fez de um homem forte, um homem fraco. De um homem vitorioso, um homem derrotado. Porque ele não deu conta, Senhor, que ele deveria afastar-se do pecado. Da mesma forma que muitas das vezes, Senhor, nós não damos conta. Não afastamos dos nossos pecados. Banalizamos, ó Deus, a tua obra. Banalizamos, Deus, os seus ensinamentos. E sofremos as consequências, Pai, de tudo aquilo que o pecado produz em nós. Deus, eu quero que tu olhe para nós que estamos aqui. Que tu olhe para os nossos filhos. Que tu olhe, Senhor Deus, para todos os nossos familiares. E nos ajude, Senhor. Ainda que o pecado nos prenda muito mais do que nós gostaríamos de estar preso a ele. Tire da mão, Senhor Deus, do diabo, os nossos familiares que estão neste momento pecando contra ti. Salva, Deus, liberta, Pai, transforma, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos dê força, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Aqui estamos junto com estas crianças. Não preciso falar o que elas estão vivendo, apenas você olhar cada uma delas. Certamente você chegará a uma conclusão que essas crianças precisam de ajuda. E como essas, há milhares. Por toda Luanda, por toda Angola. Como essas, existem milhares e milhares de crianças que não têm escola, que não têm saúde, que não têm remédio. E nós estamos aqui lançando um desafio a você, para que você possa ajudar. Não somente essas, mas todas as crianças daqui de Angola. Eu desafio você a fazer um propósito diante de Deus. Aquele Deus que nós pregamos, aquele Deus que nós falamos que amamos, de poder contribuir para que a história dessas crianças que aqui estão seja completamente diferente da história do dia de hoje. Que a imagem que você possa ver no futuro, na outra vinda, que eu estiver aqui em Angola, que possa ser uma outra imagem, pelo menos com uma perspectiva de vitória, pelo menos com uma perspectiva de mudança, porque essas crianças terão o melhor. Vocês poderão mandar roupa, poderão mandar comida, poderão mandar remédio, muitas coisas. Eu volto a dizer para você, é um desafio, mas não é impossível. Porque a Bíblia diz que nada é impossível para o nosso Deus. A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Por isso eu acredito, ainda com o pouco que tenho, ainda com a pequena igreja que somos, eu acredito que se nós juntarmos, se nós unirmos, certamente a história dessas crianças será outra. Porque Deus, Ele nos apoia.
Nós temos o que é o dono do ouro e da prata, por que não lançarmos mão no arado? Ajude a Igreja Centro Mundial de Missões a ajudar essas crianças, para que nós possamos mudar a história delas. Aqui está, cada uma delas. Se você olhar no semblante, você vê o sofrimento. Amém? Que você possa nos ajudar. Em nome de Jesus, eu te agradeço por toda a ajuda que você puder fazer por nós. Deus te abençoe.